Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, povo cheio do Espírito Santo, nação triunfante, gente abençoada, bom dia, acorda, bom dia, com muita alegria. Estou aqui para mais uma live Jornada para o Sucesso, porque sucesso não é um lugar, é uma jornada e nós não podemos parar. Hoje é quinta-feira, tem culto do favor de Deus, o dia mais esperado da semana em Bragança Paulista e região. E aí, como foi a sua noite? Descansou bem? Teve aquele sono do justo? Então vamos lá, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, ok? Nessa live eu vou falar sobre o perigo da deslealdade e como lidar com ela, ok? Então anote, o perigo da deslealdade e como lidar com ela. A deslealdade é uma praga, é uma desgraça. Se a gente não tiver sabedoria e rapidez para lidar com ela, ela pode destruir a gente. Então, anote aí e compartilhe com o maior número de pessoas. Dá aquele seu like, faz seu comentário e compartilha com todo mundo. Por gentileza, manda para todo mundo. Manda para o seu patrão agora esse link. Manda para o seu gerente, para o seu diretor, para o seu colega de departamento. Manda para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua sogra, para a nora, para a cunhada, manda para todo mundo, para a vizinha da direita, da esquerda, da frente e de trás, ok? É sério mesmo, é sério mesmo. Hoje, diante de Deus, eu não estou querendo simplesmente aqui audiência, eu quero abençoar, eu quero alcançar milhões de pessoas. Quantas pessoas sendo destruídas pela deslealdade, muitas, infelizmente, sendo usadas com a deslealdade. Ok? Então esse tema é muito importante, porque a deslealdade destrói tudo que você constrói. Segura aí. A deslealdade destrói tudo que você constrói. A deslealdade é como um câncer, age silenciosamente. Se você não tiver sensibilidade para discernir um espírito de deslealdade na sua equipe ou na sua família, destrói com você, acaba com você, vai minguando você. Então compartilha, por gentileza. Eu quero que o maior número de pessoas tenha acesso a essa live hoje, ok? Ok? Para nós continuarmos aqui a aprender, crescer, avançar, romper em todas as áreas da nossa vida. Deus nos criou para nós crescermos, avançarmos. Quando Ele nos criou, Ele disse: crescei e multiplicai, dominai sobre os animais, os répteis, as aves, sobre as circunstâncias e a natureza. Então, Deus espera que a gente domine, cresça, desenvolva, ok? Então, essa é a proposta da live Jornada para o Sucesso. Lembrando que hoje é quinta-feira, tem culto do favor de Deus às 19 horas, não falte por nada. Deus vai te surpreender, impactar e transformar você mais uma vez. Muitos testemunhos poderosos para a glória de Deus, ok? Papel e caneta na mão, papel e caneta na mão. O tema hoje é esse aqui, Vou colocar na tela para você escrever aí ou fazer uma print, tá bom? Esse é o tema, o perigo da deslealdade e como lidar com ela. Esse é o nosso tema. Se você conhece um pastor, um empresário, um profissional liberal, um gerente, um diretor, um comerciante, manda agora esse link, por gentileza. Abençoa essa pessoa. Quantas pessoas estão sendo destruídas com a deslealdade? E às vezes, o desleal está mais perto de você do que você imagina. Então isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, ok? Não podemos tolerar a deslealdade na nossa corporação ou na nossa família, ok? Então vamos lá, preste muito bem atenção. Eu quero compartilhar esse tema com você, Então vamos lá. Deixa eu começar. Já pegou caneta e papel? Quem está com caneta e papel na mão? Quem está com caneta e papel na mão? É importante nós entendermos o seguinte. A deslealdade se manifesta de maneira sutil e imperceptível, geralmente praticada por alguém que consideramos próximo, com o objetivo de minar nossos sonhos e provocar nosso declínio. Esses indivíduos são inimigos mais traiçoeiros que podemos encontrar em nossa jornada.
Infelizmente, esses inimigos são os mais traiçoeiros que podemos encontrar na nossa jornada, uma pessoa desleal, ok? A deslealdade, preste atenção, ela vai além de um mero desvio de caráter, sendo na realidade a ausência completa de valores morais. Uma pessoa que age com deslealdade não é um problema de caráter, na verdade, é a ausência completa de valores morais. Essa pessoa, ela não tem caráter nenhum. E nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós podemos agir com deslealdade até com o próprio Deus. Até com o próprio Deus. Porque se a gente age com deslealdade com alguém que a gente vê, com alguém que nos ajuda, imagina com Deus que a gente não vê, ok? Então esse tema, ele é muito relevante. Ele é muito importante. Preste atenção. Pessoas traiçoeiras, quando condenadas, geralmente enfrentam penas duras, como prisão perpétua em certas nações, principalmente em casos de contra-espionagem. A razão é que o sistema de justiça não é leniente com indivíduos que buscam causar danos de forma oculta e silenciosa na sua própria nação. Por quê? Uma coisa, preste atenção, é quando alguém é desleal com alguém bem distante, com alguém que nunca ajudou, com alguém que ele talvez até considere seu próprio inimigo. Mas outra coisa cruel é quando você age com deslealdade com a sua própria gente, com a sua família, com o seu cônjuge, com líderes que te abençoaram, que te ajudaram, te ajudam ainda, com pessoas que estenderam as suas mãos. Então, a justiça comum, a justiça dos homens, não tolera a deslealdade com a sua própria nação. Um espião de outro país pode até receber uma pena mais suave do que um cidadão cuja deslealdade leva à morte de muitos compatriotas. Isso é muito importante, gente. A deslealdade, como eu já disse aqui, está na tela, vai além de um mero desvio de caráter, sendo, na realidade, a ausência completa de valores morais. De valores morais. Pessoas que agem de tal modo tomam a decisão consciente de utilizar os conhecimentos que possuem para sabotar a família, a empresa e instituições que estão inseridos. Porque o desleal, veja bem, quem está distante de você não tem muitos argumentos e não tem muitas ferramentas para agir com deslealdade com você. Porque ele está distante, ele não tem informações preciosas contra você. Entendeu? Eles não conhecem a sua fraqueza, essa é a grande verdade. Mas, preste atenção, um indivíduo que está próximo, que frequenta a sua casa, que participa das suas reuniões, que você confiou nele, que você acreditou nele, ele tem muito argumento, ele tem muitas ferramentas para lutar e ser desleal contra você. Então nós precisamos ter muito cuidado. E olha, nós nessa série Segredos do Sucesso, nós falamos muito de Salomão, né? Do grande sábio Salomão. E se tem uma coisa que Salomão, ele não suportava, era a deslealdade no seu reinado. Ele não suportava deslealdade na sua companhia. Por isso, ele foi considerado o homem mais rico e mais sábio que já existiu aqui nessa terra. Então, vamos aprender um pouco mais com Salomão, ok? Salomão presenciou seu pai, o rei Davi, cometer o pior erro da sua vida ao permitir a deslealdade. Eu encorajo você a ler este relato memorável encontrado em 1 Reis, capítulo de número 2, você vai entender muito do que eu estou falando. Salomão acompanhou essa tragédia de se desdobrar dia diante de si, dia após dia. Ele viu Davi, o seu pai, o rei, né, muitas vezes suportar, tolerar a deslealdade. E isso trouxe um prejuízo enorme, irreparável ao reinado de Davi, ok? Então, nós não devemos, e daqui a pouco eu vou te dar alguns princípios e algumas dicas para você detectar espírito de deslealdade nas pessoas que estão próximas a você, nas pessoas que você confia, ok? Então vamos lá. Olha aqui, preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Esse camarada aqui, Absalão, filho do rei Davi. Absalão
não apresentava uma simples falha de caráter. Na verdade, ele não possuía caráter algum. Ele exibia o seu pecado e menosprezava a majestade de seu pai, o rei Davi. Absalão, o belo filho de Davi, almejava o brilho, a fama e a prosperidade de seu pai, porque a deslealdade é um produto da inveja, dos ciúmes. Escreva, a deslealdade é um produto da inveja, dos ciúmes. Então, Absalão, preste atenção, o belo filho de Davi, almejava o brilho, a fama e a prosperidade de seu pai. Olha o que esse camarada fazia, preste muita atenção, o filho de Davi, olha o que ele fazia. Ele posicionava-se ao lado de fora do palácio, ele cumprimentava os visitantes individualmente. Todo mundo que ia entrando na cidade, todo mundo que ia ao palácio, todo mundo que ia ter uma audiência com o rei Davi, porque o rei naquela época, ele desenvolvia o papel de rei e de juiz. É como se ele fosse o pastor, ok? E fosse também o juiz daquela cidade, daquela nação. Então, Absalão, ele se posicionava ao lado de fora do palácio e ele cumprimentava os visitantes individualmente. Suas palavras, como veneno, penetravam nos ouvidos dos israelitas. Absalão semeava insegurança, suspeita e conflito, sugerindo que Davi estava excessivamente ocupado para atender às necessidades do povo em diferentes situações. Ele também deixava claro que Davi era indiferente às suas adversidades e angústias, ou seja, Absalão se mostrava receptivo a todos e com o tempo foi conquistando o coração daqueles que seu pai havia liderado por tanto tempo. É mais ou menos como uma pessoa, por exemplo, numa igreja, fala assim, o pastor não tem tempo para te dar atenção não, ele é muito ocupado. Você acha que ele vai se importar com essa situação? Ele tem tantas coisas mais sérias para resolver? Isso é um sinal de deslealdade. Isso é um sinal de deslealdade, porque, deixa eu te falar, não existe nada mais importante na face da terra do que pessoas. Construção, live, nada é mais importante. Equipamento, nada é mais importante que um ser humano. Então, no dia que um líder, preste atenção, um pastor, não tiver tempo suficiente para dar atenção, para orar, interceder e ouvir uma pessoa, acabou. Mas é uma estratégia do inferno usar muitas vezes pessoas inconscientemente. Muitas dessas pessoas, às vezes, elas nem estão agindo com deslealdade, mas estão usando princípios de deslealdade. Elas estão fazendo isso inconscientemente. Se eu fosse o pastor, se eu fosse o líder, se eu fosse o patrão, eu faria isso para você. Mas eu não posso, eu não sou o patrão, né? Eu não sou o dono da empresa, eu não sou o diretor desse departamento, eu não sou o seu gerente. Num dia que eu for, eu faço diferente para você. Se eu fosse o pastor dessa igreja, eu faria melhor, mas eu não sou o pastor, sinais de deslealdade. Quando você ouvir alguém fazendo isso, você deve corrigir essa pessoa com muito amor e muito carinho. Seja na empresa, seja na sua família, seja na sua casa. É como uma mãe que diz assim para o filho, seu pai que falou, né? Se eu fosse ele, eu deixava, mas é ele que manda, sinal de deslealdade. Sinal de deslealdade. Então, preste atenção. O ato mais desprezível que um ser humano pode cometer tornou-se seu hábito. Absalão se deitou com as concubinas de Davi. Preste atenção, minha gente. Absalão era filho do rei. Absalão era filho do rei. Absalão, ele poderia ter acesso a qualquer moça que ele quisesse no seu reinado. Ele era um cara de destaque, mas ele decidiu deitar com as concubinas do seu pai. O desleal, ele não quer prosperar na vida. O desleal, ele quer derrubar você, ele não quer que você prospere. O desleal, ele não quer os seus ensinamentos, ele quer ser você. Ele quer o seu lugar, ele quer a sua cadeira, ele quer o seu trono. Ele quer a sua empresa, ele não quer ter uma empresa, ele quer a sua empresa. Ele não quer a prosperidade, ele não quer que você inspire ele. Ele quer o seu carro, ele quer a sua riqueza, ele quer te ver na desgraça.
Na verdade, o desleal, preste atenção, na verdade, o desleal, ele nem quer prosperar. Ele quer ver você fracassar. Porque ele não tem aspiração de crescimento. Ele só fica incomodado com o seu crescimento. Isso é um espírito de deslealdade. Nós não devemos suportar. Gente, dá o seu like, compartilha com todo mundo. Esse tema, ele é muito importante. Ele é, assim, de um valor inestimável, porque, olha, quantas pessoas estão sendo destruídas, né, no seu caráter, na sua reputação, nas suas finanças, na sua profissão por causa de uma pessoa desleal. E quantas vezes nós também podemos agir com deslealdade sem saber que estamos sendo desleal? Podemos agir. Nós não devemos nos preocupar só com quem age com deslealdade para conosco, mas nós devemos ter muito cuidado para não sermos desleais com alguém. Ok? Então esse tema é assim de muita importância. Como eu gostaria, de verdade, que milhões de pessoas estivessem recebendo essa live agora, essa informação agora, essa mensagem agora. Ok? Então compartilha aí rapidinho. Você está me assistindo em casa? Joga essa live na sua Smart TV, se você pode, e fica com seu smartphone livre para você compartilhar, comentar e dar o seu like. Ok? Absalão, ele não apresentava uma simples falha de caráter. Na verdade, ele não possuía caráter algum. Ele exibia seu pecado e menosprezava a majestade de seu pai. Contudo, Davi não confrontou de forma apropriada, permitindo que Absalão continuasse em seu erro. Salomão teve que testemunhar aquela tragédia. Ele assistiu ao reino ruir, porque Davi foi condizente, permitindo que pessoas inapropriadas se aproximassem dele. Ok? Quando o general Joabe desrespeitou as ordens de Davi e assassinou Absalão, ficou evidente que tal oficial não tinha também consideração ao rei. Porque preste atenção, quando você é conivente ou é apático à deslealdade, você prejudica até aqueles que são leais. Entendeu? Você prejudica aqueles que são leais. E aí a deslealdade contamina o coração daquele que é leal. Por isso que nós precisamos agir rapidamente contra a deslealdade. Olha aqui, Davi presenciou o seu filho Absalão ser desleal com ele. Não agiu corretamente nem rapidamente. Joabe, que era o seu general, que era homem de confiança, vendo Davi não agir, ele foi e agiu com as suas próprias mãos. Quando ele agiu com as suas próprias mãos, no seu íntimo, com boa vontade, querendo defender o próprio rei Davi, ele acaba agindo com deslealdade. E lá na frente, Davi vai dar conselho ao seu filho Salomão a agir corretamente com Joabe. Mas talvez, preste atenção, Joabe só se tornou desleal porque Davi não agiu corretamente com a deslealdade do seu filho Absalão. Consegue entender o que eu estou falando? Você consegue entender? Faz sentido para você? Em muitos aspectos, Salomão demonstrou ser mais prudente que seu pai Davi. Sua capacidade de governar em paz por um extenso período se deve em grande parte à sua habilidade em lidar com a infidelidade de maneira eficiente e resoluta. Já Davi, ao deixar que essa postura se espalhasse, teve um reinado caracterizado por batalhas e disputas. Se ele tivesse talvez agido mais rápido, ele não precisaria ter tido tantas batalhas, ter enfrentado tantas batalhas, ok? Quando nos separamos de pessoas inapropriadas, coisas indesejáveis deixam de se manifestar. Quando você se livra de pessoas desleais, a deslealdade deixa de se manifestar na sua vida. Ok? Anote isso aí, é muito importante. Então preste atenção. O relato em 1 Reis, capítulo 2, apresenta detalhes minuciosos
Por exemplo, Adonias, o irmão de Salomão, ambicionava o trono. No entanto, após uma ação específica de misericórdia e de compaixão, Salomão notou que a inveja e os ciúmes do irmão que buscava abalar e dizimar o reino. Adonias manifestou a sua vontade de obter as concubinas de Davi como esposa através de Betseba, mãe de Salomão. Esse ato fez com que Adonias cruzasse a linha e Salomão percebeu a verdade nos sentimentos do irmão e agiu de forma decisiva, eliminou Adonias e manteve a paz no reino. Ou seja, quando ele soube que Adonias estava querendo deitar com as concubinas do seu pai, estava querendo trazer ruína ao seu reinado, sabe o que ele fez? Matou Adonias, acabou com o problema. Hoje, nós não matamos mais fisicamente, mas nós cortamos da nossa rede de relacionamento. Nós demitimos da nossa empresa, da nossa corporação. Nós tiramos de posições de confiança e de destaque. Essa é a grande verdade. Então, a deslealdade, você tem que agir com muita rapidez e com muita sabedoria. O sucesso atrai a inveja e a hostilidade. O sucesso atrai a inveja e a hostilidade. Isso espanta você, meu irmão? Preste atenção. Pessoas que conquistam realizações excepcionais tendem a despertar o despeito daqueles que buscam alcançar o topo. Donald Trump, o ex-presidente americano, ele diz o seguinte: um dos problemas a nos transformarmos em pessoas bem-sucedidas é que, sem dúvida, nos tornamos alvos de inveja e dos ciúmes alheio. Há pessoas que eu me refiro como perdedoras que se sentem realizadas ao prejudicar os planos de outros. Pessoas que eu classifico como perdedoras, fracassadas, elas têm prazer e se sentem realizadas em destruir os planos e o sucesso de outras pessoas. Ok? Então vamos lá. Eu quero dar para você, né? Agora, deixa eu colocar isso aqui é muito forte, preste atenção, anote isso aí, ó. A deslealdade não é igual a uma gripe corriqueira. A deslealdade não é igual a uma gripe corriqueira. Não adianta ingerir 2 comprimidos e repousar. A deslealdade é como um câncer que invade o organismo inteiro. Eu vou repetir. A deslealdade não é igual a uma gripe corriqueira. Não adianta ingerir 2 comprimidos e repousar. A deslealdade é como um câncer que invade o organismo inteiro. E o pior, silenciosamente. Silenciosamente. Então, nós temos que ter muito cuidado. Agora, eu quero te entregar isso aqui, ó. 3 sinais de que alguém pode ser desleais. Mas antes eu vou esperar você compartilhar esse link com mais alguém. Eu vou esperar você dar o seu like. Eu vou esperar você fazer o seu comentário. Você está me assistindo aqui no meu canal pela primeira vez, ainda não se inscreveu? Por gentileza, faça isso agora. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho e dá aquele seu like. Faz um comentário e compartilha geral. Eu vou te dar dicas valiosas agora. Eu vou te dar dicas valiosas. Eu vou te dar 3 sinais de que alguém pode ser desleal. Ok? 3 sinais de que alguém pode ser desleais. Gente, deixa eu falar uma coisa. Nós temos que vigiar para não sermos vítimas da deslealdade. Então eu vou te dar sinais, dicas de você detectar, preste atenção, a deslealdade nas pessoas que estão à sua volta. E outra, vigiar para você não ser um dos desleais. Porque você pode ser vítima e você também pode agir com deslealdade. Então, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Primeira dica, primeiro sinal de que alguém pode ser desleal. Indivíduos desleais não têm interesse nenhum em mudar. Preste atenção. Tem pessoas que elas te dão sinais de deslealdade. Ok? Você pode corrigir, elas
têm um coração ensinável, elas reconhecem, te pedem perdão e bola para frente. Mas tem outras, que eu vou te dar outras dicas aqui, que você vai ver que não é que ela está agindo sem saber, ela sabe e ela não quer mudança. Ela não quer. Ela sempre vai acreditar que é você que está errado e não ela. Então, indivíduos desleais não têm interesse em mudar. Seu objetivo é nos afastar do nosso papel de liderança. O seu objetivo é nos afastar do nosso papel de liderança. Esse é o objetivo de realmente da pessoa desleal, daquela que não tem caráter algum. Segunda dica que eu vou dar para você, anote aí, escreva, por favor. Está escrevendo? Anote aí. Indivíduos desleais não se veem como equivocados. Indivíduos desleais não se veem como equivocados, ou seja, como errados. Na mente deles, eles sempre estão certos. Eles acreditam que somos nós que estamos errados. Eles acreditam, ok? Então, ou seja, é como dizia lá na Bahia, ou diz lá na Bahia, são cabeças duras. São cabeças duras. É aquilo que eles pensam e ponto final. Então, por isso que tem que ser cortado aquela pessoa que não tem caráter algum e que age com espírito de deslealdade. Terceira dica. Aqueles que são desleais não têm interesse em enfrentar desafios. Aqueles que são desleais não têm interesse algum em enfrentar desafios. Não é sensato ouvir uma denúncia contra alguém que não esteja ali. Certifique-se de que a pessoa envolvida esteja diante de você quando uma acusação for feita. Por exemplo, eu vou explicar melhor aqui. Aqueles que são desleais não têm interesse nenhum em enfrentar desafio. Eles enxergam em nós a origem dos problemas. Ok? Então, fica essa dica, anote aí. Aqueles que são desleais não têm interesse nenhum em enfrentar desafios. Eles enxergam em nós a origem do problema. Certo? Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para você? Então, preste atenção. Eu vou te dar essa dica e depois eu vou te dar 6 estratégias para lidar com a infidelidade e seguir em frente, ok? Então, anote isso aí, ó. Nenhuma soma financeira poderá transformar um colaborador desleal em alguém leal. A questão não envolve remuneração, mas sim o caráter do indivíduo. Eu vou deixar na tela para você anotar. Anote aí, meu irmão. Anote aí. Ok? Então, preste atenção. Nenhuma soma financeira poderá transformar um colaborador, um auxiliar, um voluntário em alguém leal. A questão não envolve remuneração, mas sim o caráter do indivíduo. Anotou? 6 estratégias para lidar com a infidelidade e seguir em frente. Para lidar com a deslealdade e seguir em frente, ok? Eu vou te dar aqui 6 estratégias. Então vamos à primeira estratégia. Qual que é a primeira estratégia, pastor? Está aí na tela. Não se iluda sobre alguém desonesto. Não se iluda sobre alguém desleal. Seja verdadeiro consigo mesmo e encare o desafio com determinação. Não se iluda. Ah, ele vai mudar. Ah, ele vai melhorar. Não se iluda. Né? Uma coisa, preste atenção, é a mesma coisa que eu falo de uma pessoa que cometeu um adultério e uma pessoa que é adúltero. É diferente. É diferente. Eu vou te explicar. A pessoa que cometeu um adultério é aquela pessoa que teve um deslize. Ela se arrepende, ela não espera alguém descobrir, ela vai e confessa, entendeu? E nunca mais pratica tal coisa, ela aceita o confronto. Agora, o adúltero, ele pratica muitas vezes, ele vive na prática do adultério. Ele não confessa, alguém que tem que descobrir. E quando descobre, ele ainda mente, ele fala que não é, que é mentira do cônjuge, que é mentira de alguém. Esse é o adúltero. E o outro é que cometeu um adultério, é diferente. Então preste atenção, é diferente de uma pessoa que demonstra sinais de deslealdade. Você corrige e ela aceita a correção. O desleal, por mais que você corrige,
ele continua na deslealdade. Então, não se iluda com esse tipo de gente. Não se iluda com esse tipo de desleal de pessoas. Seja verdadeiro com você mesmo e encare esse desafio com determinação. Corte do seu mapa, corte da sua rede de relacionamento, manda embora da sua empresa urgentemente. Segunda dica, vamos lá? Segunda dica, está aqui a segunda dica. Verifique se todos os fatos estão comprovados sem dúvida alguma. Então, o desleal, ele quer desestabilizar o seu grupo, o seu time, a sua empresa, a sua igreja. Então, preste atenção, verifique se o que ele está falando, a situação que ele está trazendo, verifique se todos os fatos estão comprovados sem dúvida alguma. Conversas paralelas não são provas. Pessoas honradas podem ser afetadas por falsas acusações. Não acredite em tudo que lhe contam. Não acredite. A pessoa trouxe uma situação para você e não quer falar o nome de alguém, não acredite, não dê crédito. Não dê crédito. Porque se a pessoa está trazendo a situação, entendeu? E ela realmente está indignada com tal situação, ela quer que seja resolvida. E se ela ama a pessoa que falou tal coisa para ela, ela vai falar para o líder para que aquela pessoa seja corrigida com amor e possa se consertar naquela área. Se a pessoa não fala, não acredite nesses fatos. Ok? Não acredite. Então, corrige a pessoa que está trazendo o fato. E se realmente ela tem um coração ensinável, ela vai abrir o jogo para que toda a situação seja resolvida com amor, carinho e sabedoria. Ok? Terceira dica, são 6. Terceira dica, anote aí por gentileza. A terceira dica é essa aqui, ó. Conceda ao acusado o direito de apresentar a sua defesa. Se apresentaram o nome de alguém para você, permita a essa pessoa que está sendo acusada o direito de defesa. Não é sensato ouvir uma denúncia contra alguém que não esteja ali. Certifique-se de que a pessoa envolvida esteja diante de você quando uma acusação for feita. Certifique, ok? Que a pessoa esteja diante de você quando uma acusação for feita. Você vai resolvendo a coisa com muita sabedoria e maestria. Quarta e última dica. Quarta dica, ok? Anote aí, por gentileza. A quarta dica é essa. Realize questionamentos sinceros e adequados em relação àqueles que você suspeita de deslealdade. Realize questionamentos sinceros e adequados em relação àqueles que você suspeita a deslealdade. Inclusive, anote as perguntas que você quer fazer para essa pessoa, para você não esquecer. Contraste as respostas com o comportamento deles, né? Pare de interpretar palavras e comece a analisar atitudes. Pare de interpretar palavras e comece a observar as atitudes dessa pessoa. Ok? Veja se as atitudes dela batem com os argumentos dela. Geralmente não bate. Quinta e penúltima dica para você lidar com a deslealdade com sabedoria e maestria. Esclareça os fundamentos pelos quais o indivíduo está sendo dispensado. Você é um patrão, você é um diretor de uma empresa, você trabalha no departamento de RH, você é um líder na igreja, um pastor, né? Esclareça os fundamentos pelos quais o indivíduo está sendo dispensado daquela função, daquele cargo, daquele trabalho de voluntário, né? Seja muito claro com a pessoa, seja honesto com a pessoa, para que ela tenha a oportunidade de querer crescer, de mudar, de corrigir a rota de vida dela, ok? Não cometa um erro em cima de outro erro, ok? Sexta e última dica. Última dica é essa aqui, ó. Assegure-se de que o desligamento seja efetuado com cortesia, dignidade e de acordo com a lei. Mais uma vez eu repito, não cometa um erro em cima de outro erro. Faça tudo certinho. Podemos ser processados
se não agirmos corretamente. Sempre busque orientações jurídicas, pague tudo o que deve, caso haja algum débito, é claro. É melhor fazer um sacrifício no presente do que lidar com complicações por anos a fio. Ok? Me fale se tudo que eu falei aqui ajudou você em alguma coisa. Me fale se tudo que eu falei aqui ajudou você, faz sentido para você ou para alguém que você conhece. E por último, antes de orar, eu quero deixar isso aqui para você. Ó. Salomão, todos nós sabemos, foi o homem mais rico e sábio que já pisou nessa terra. O rei mais poderoso que já existiu na história. Salomão não tolerava deslealdade em nenhuma circunstância. Esse foi um dos fatores que contribuíram para que ele se transformasse no homem mais abastado da história, mais rico da história, porque ele não tolerava também a deslealdade. Não tolere você também a deslealdade. Deslealdade, como eu disse no início, é como um câncer. Se você não lidar rapidamente, corretamente, sabiamente, ela vai destruir você, ok? Então, minha gente, que Deus abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus te proteja por onde você passar. Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Mas agora eu quero orar com você e por você. Lembrando que hoje nós temos culto do favor de Deus aqui na igreja Vida Triunfante. Vem para cá, às 19h30, vai ser tremendo o que Deus vai fazer hoje aqui na igreja Vida Triunfante. Ok? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo e eterno Deus, poderoso, soberano e maravilhoso, Pai. Muito obrigado por essa live, obrigado por todos que estão nos assistindo ou irão nos assistir. Que a tua bondosa mão esteja sobre todos. Guarda os nossos corações, tenha misericórdia de nós, Pai, para que nós não venhamos ser desleais com ninguém e muito menos com o Senhor. Mas também nos dê sabedoria e graça, discernimento para detectar espírito de deslealdade nas pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor e pessoas que nós amamos, Pai. Que nós possamos ter sabedoria para ajudar essas pessoas a corrigirem o seu comportamento e o seu desvio de caráter. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Não deixa nós cairmos nessa cilada diabólica da deslealdade. Guarda os nossos corações, Pai. Guarda o nosso casamento, guarda a nossa igreja, guarda as empresas. Pai Santo, abençoa todos, Pai. Eu repreendo toda e qualquer enfermidade. Ó Deus, seja ela qual for, inflamação, infecção, eu ordeno, sai agora, eu aplico sobre a tua vida o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E declaro você curado, abençoado, transformado e cheio de Deus. Eu abençoo o Brasil. Eu declaro o Brasil livre de toda corrupção, de toda miséria e de toda roubalheira. Pai, em nome de Jesus, guarda, transforma, Senhor, o coração das nossas autoridades, Pai. Pai, que esse país seja dirigido pela verdade, pela justiça e pelo amor. Em nome de Jesus, abençoa o governo federal. Ó Deus, que eles se arrependam. Ó Deus, que eles sejam convencidos pelo Senhor Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu abençoo os estados e os municípios. Abençoo o prefeito Amauri, todos os seus secretários, que ele faça um bom governo sempre para o nosso município. Abençoa cada cidadão, ó Pai, dessa cidade. Pai, eu declaro os céus abertos sobre Bragança Paulista e o Brasil. E te abençoo. Abençoo você, empresário, comerciante, profissional liberal. Abençoo você, pastor, caminhoneiro, porteiro. Eu abençoo você do lar, abençoo você, operário. Abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Compartilha esse link agora com todo mundo. Publica no teu Face, no teu status, no teu Stories. Vamos até a última casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe você hoje e sempre. Um beijo no seu coração e até hoje à noite e amanhã às 7h35 aqui na minha live. Tá bom? Tchau, tchau. Fique com Deus.